Olá, começando agora mais um Alesp Conecta e hoje nós vamos falar sobre Síndrome do Impostor. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, eu recebo o Dr. Rodrigo de Almeida Ramos, que é psiquiatra. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite, Amanda. Vai ser um prazer conversar com você. Doutor, gostaria de começar esse nosso bate-papo explicando para as pessoas que estão nos acompanhando o que é a Síndrome do Impostor. A síndrome do impostor é um conflito psicológico altamente desagradável que acomete pessoas que funcionam num altíssimo rendimento e alta performance. Elas têm excelentes resultados, entregam para a sociedade, no trabalho, na academia, grandes realizações, mas elas acreditam que, na verdade, elas são uma fraude e tudo não passa de mera sorte ou acaso. Ou seja, o sucesso delas não é atribuído ao trabalho delas, ao empenho delas, e sim ao acaso. Então, a todo momento, ela fica convivendo com a ideia de que ela é uma fraude. Esse nome síndrome ele é muito curioso porque e na medicina a gente chama de síndrome um conjunto de sintomas que faz com que a gente reconheça alguma doença. Só que a síndrome do impostor, que foi proposto mais ou menos na década de 70 por duas psicólogas americanas, uma chamada Pauline Clance e outra chamada Suzanne Yunis, assim, ela na verdade não é reconhecida como uma doença pela Organização Mundial de Saúde. E na medida que ela não é reconhecida como uma doença, por que ela não é reconhecida como uma doença? Porque, na verdade, a gente não tem uma fisiopatologia estabelecida. A gente não tem uma coisa assim, olha, a síndrome do impostor acontece porque falta essa substância no cérebro, etc. Então a gente chama de um fenômeno psicológico. Então ela é muito conhecida como fenômeno do impostor ou impostorismo na medicina. Mas é basicamente isso, é esse divórcio entre a autopercepção e as realizações objetivas. O senhor trouxe essa questão, né, das pessoas que têm uma alta performance. Então, doutor, daria para a gente estabelecer uma certa relação entre a síndrome do impostor e as pessoas que são muito perfeccionistas, que vivem constantemente buscando essa perfeição em tudo o que fazem, nas ações que desempenham. A gente pode, doutor, estabelecer uma relação entre esses dois pontos? Com toda certeza, o perfeccionismo é um ponto fundamental da síndrome do impostor. Quando a gente vai fazer o diagnóstico, a primeira coisa que a gente olha é se a pessoa é ou não perfeccionista. Porque é da associação entre um perfeccionismo excessivo e de uma autocrítica elevada que surge a ideia de que as suas metas são inalcançáveis. E como elas são inalcançáveis, porque elas têm que ser perfeitas, demais, como a prateleira é muito alta, você fica com a ideia de que, na verdade, você não passa de um engano e que cedo ou tarde as pessoas vão descobrir. Então, o primeiro sinal que a gente tem que estar atento é a existência desse perfeccionismo. Quais são os sinais que podem servir de alerta de que a pessoa está vivendo com essa síndrome? O que no dia a dia é possível observar, não só na própria pessoa, mas até para quem está ao redor, para os amigos, para as famílias, para quem está ali na convivência? A primeira coisa importante é a gente saber que a síndrome do impostor é algo altamente desagradável. Então, a pessoa que é acometida por ela sempre está numa posição de desconforto. É como se em nenhum momento ela pudesse tomar posse do sucesso que ela tem. Então, é como se o cérebro não autorizasse ela a liberar substâncias de recompensa. Então, ela sempre vai estar para baixo, vai estar mal. Mas outros sinais importantes são a pessoa é essencialmente perfeccionista, como a gente falou, ela duvida das próprias habilidades, ela está sempre questionando a própria inteligência,
né? Ela sempre valoriza, Amanda, muito mais feedbacks negativos que ela recebe do que feedbacks positivos. E quando você faz um elogio a ela, ela sempre vai dizer: não, mas não fui eu que fiz isso, foi sorte, eu não tem nada meu nisso. Isso está muito ligado à forma como ela interpreta os dados de realidade e a forma como ela deposita no mundo coisas que ela construiu. Então a pessoa vai sempre estar pensando assim: isso não é obra minha. Na verdade, a minha participação nisso foi muito baixa. Na verdade, e qualquer pessoa está sujeita a isso. Então, quando você vai conversar com uma pessoa que tem a síndrome do impostor, você acha estranho, você fala: mas não é possível, você está brincando comigo, não é possível que você não reconhece a sua importância. Né? A gente vê isso muito em acadêmicos que funcionam na altíssima performance, pessoas que estão fazendo doutorado, tem alguns pacientes que estão fazendo MBA no exterior e que não se convencem que só chegaram lá por méritos próprios. Então, assim, realmente, sempre são pessoas conflitadas e que falam coisas que não combinam com a realidade. Ou seja, a percepção dos outros é totalmente diferente da percepção que ela tem dela mesma. O senhor trouxe essa questão de que são pessoas que muitas vezes não reconhecem a própria participação nas ações, né? Então, recebem um elogio e até de certa forma não aceitam esse elogio. Então, eu queria que o senhor falasse dos impactos que essa síndrome tem na vida da pessoa. Quais são os prejuízos que ela pode causar? Essa síndrome, ela tem altíssimo impacto na saúde mental das pessoas. E não só, uma vez que tem impacto na saúde mental, você sempre vai ter impacto na saúde física. Porque a mente e o corpo, embora muitas pessoas tenham dificuldade de reconhecer isso, estão muito ligadas. Então, o que, que acontece? A pessoa que tem a síndrome do impostor, como ela não acredita nela, ela tende a não se expor do jeito que ela poderia se expor. Então, por exemplo, como ela é uma pessoa altamente capacitada e que funciona numa alta performance, ela poderia arriscar a ter uma carreira melhor, ela poderia arriscar a cargos maiores ou a posições acadêmicas mais diferenciadas, mas ela não faz isso, ela sempre fica numa posição mais limitada da carreira dela. E na medida que isso ocorre, vai desenvolvendo quadros depressivos e quadros ansiosos. Porque assim, o nosso cérebro, ele funciona muito de acordo com a resposta entre a relação entre o mundo interno e o mundo externo. Conforme o mundo interno deposita algo no mundo externo, a gente começa a produzir substâncias estimulantes. Então, quando você faz uma coisa que é legal, o seu cérebro começa a liberar a substância estimulante para você falar: poxa, que bacana o que eu fiz, olha que coisa legal, eu sou uma pessoa diferenciada, vou continuar. Isso te motiva, isso te deixa cada vez mais ligado à ideia de que você deve continuar. Quem tem a síndrome do impostor, como não acredita em si próprio e como não se autoriza a ser recompensado pelo cérebro, essa pessoa sempre vai ficar na retranca. Ele não vai se arriscar. E na medida que ele não se arrisca, ele começa a ter uma vida limitada. Como ele vai tendo uma vida limitada, começa a ter uma situação de estresse. O estresse é um veneno para o cérebro, porque ele libera um hormônio chamado cortisol, que quando chega no cérebro bagunça toda a química cerebral. Então altera a produção de substâncias estimulantes, como serotonina, noradrenalina, dopamina, e faz com que a pessoa comece a entrar numa situação de ansiedade ou depressão. Então, a síndrome do impostor, ela se configura como a base de muitas doenças da mente ligadas ao estresse, como ansiedade, depressão, pânico e etc. E, doutor, pensando na atualidade, né? Hoje em dia as pessoas usam muito as redes sociais, tem gente que faz praticamente um diário, né? Tudo que faz tá lá sempre postando nas redes sociais, sempre compartilhando com as pessoas que conhecem e até mesmo com as pessoas que não conhecem. Essa exposição nas redes sociais
pode, de alguma forma, estimular esse desenvolvimento da síndrome do impostor, já que a gente percebe as pessoas sempre nesse comparativo entre a vida de um, a vida de outro, o que é sucesso para um, o que não é sucesso para outro. Doutor, essas mídias sociais, essa avalanche, se é que a gente pode dizer assim, de informação com a internet e de exposição, pode fazer com que as pessoas desenvolvam a síndrome do impostor? Sem sombra de dúvida, pode agravar uma síndrome do impostor que já existe, né? E também pode fazer com que ela surja, com que ela emerja. Porque assim, o que acontece? Na internet, você tem duas questões. Primeiro, o jeito que o mundo funciona hoje te convida a, de alguma forma, a se posicionar na rede social. Então você vê carreiras, inclusive carreiras que no começo eram muito reticentes à exposição, como a própria medicina, direito, as pessoas tendo que se posicionar, até porque essas profissões vivem de clientes, etc. Então, muitas vezes você se posiciona, até academicamente, você divulga um artigo, etc. Então você começa a se posicionar. Mas, ao mesmo tempo, você começa a desenvolver um medo muito grande de que a pessoa descubra que aquilo tudo é uma fraude, entendeu? Que é um engano. Então, ela começa a falar assim, eu estou postando isso, mas as pessoas vão perceber que não é verdade, entendeu? A minha máscara vai cair a qualquer momento. Esse é um mantra de quem tem a síndrome do impostor. A minha máscara vai cair a qualquer momento. Agora, por outro lado, a rede social também atrapalha, justamente por isso que você disse. Como a gente tende a postar só coisas que nos agradam, só coisas que fazem sentido para a gente, como a gente tende a fazer uma autopropaganda a todo momento na rede social, você vê que só nos feeds de notícias só tem coisas boas dos outros. Então você começa a se comparar. E você fala assim, nossa, eu sou muito inferior. Essa pessoa está mais feliz que eu, essa pessoa produziu mais que eu, etc. Então isso vai fazendo com que você fale, tá vendo? Eu estava certo, eu não tenho valor nenhum. Agora, é muito chocante, Amanda, porque assim, enquanto essa pessoa está pensando isso, o mundo inteiro está aplaudindo ela. Você está dizendo, nossa, como você é incrível, entendeu? Esse choque que é impressionante. E às vezes no consultório, um dado interessante, no consultório, é dificílimo, você precisa de um tratamento, é dificílimo você convencer a pessoa de que ela não é o que ela acredita que ela é. O senhor trouxe essa questão do tratamento, né, do consultório. A partir do momento que a pessoa tem aí o diagnóstico ou é identificada com a síndrome do impostor, o que pode ser feito para amenizar esses prejuízos que o senhor trouxe, né? A pessoa acaba se limitando, isso atrapalha a vida pessoal, vida profissional. O que pode ser feito para ajudar essa pessoa a reconhecer os seus potenciais, a reconhecer que ela não é uma fraude, porque é um desafio muito grande, né, doutor? Sim, quando a gente vai fazer o tratamento, a primeira coisa que a gente tem que analisar é se isso gerou alguma doença psiquiátrica, como depressão e ansiedade. Se gerou uma doença psiquiátrica, nós estamos falando de um cérebro que quimicamente está desorganizado. Então, nós vamos ter que reorganizar. Nessa situação, muitas vezes é importante o uso de uma medicação, mas para o caso de ter uma depressão e ansiedade. Não são todas as pessoas que têm o fenômeno do impostor que acabam desenvolvendo depressão e ansiedade. Então, a gente precisa de um tratamento psicoterápico. Porque qual que é a origem de tudo isso? Geralmente, as pessoas que são portadoras do fenômeno do impostor tiveram a personalidade desenvolvida em um clima muito regrado de cobrança e perfeccionismo. A nossa personalidade, as bases da nossa personalidade são formadas essencialmente na infância. Então, muitas vezes, os pais, nas melhores das intenções, acabam cobrando demais, acabam dizendo à criança que para que ela tenha sucesso na vida, ela precisa ser perfeita. E isso vai vir se tornando uma viga mestra da personalidade dela. Então, tudo o que ela faz, ela mira no perfeccionismo e ela mira no alto rendimento. Só que, ao mesmo tempo,
se por um lado nós temos esse perfeccionismo, ao redor desse perfeccionismo nós temos o desenvolvimento de uma postura de autocrítica. Ou seja, como é impossível ser perfeito, e a pessoa começa a perceber que ela não vai atingir a perfeição, ela começa a desenvolver uma autocrítica elevada. Então, qualquer coisa que ela faça que não adquire a perfeição, e nada do que ela fizer vai adquirir a perfeição, qualquer coisa que ela faça gera uma crítica. Então, são pessoas com grande autocrítica. Então, no processo psicoterápico, a gente precisa desfazer essa vida mestra, que é do perfeccionismo, para permitir que a gente tire a posição de autocrítica. Então, tudo isso tem um trabalho. Nós temos que fazer uma pesquisa de como que surgiu na vida dela essa demanda por perfeccionismo, por que ela se critica tanto, etc. Uma vez a gente conseguindo fazer isso, a gente remonta a personalidade, ou esse lado da personalidade, sem essa demanda da perfeição. E com isso a gente consegue diminuir a autocrítica. Quando a gente faz isso, Amanda, a gente atinge uma melhora importante na autoestima. As pessoas portadoras da síndrome do impostor têm uma autoestima muito baixa. Então a gente precisa desenvolver uma melhora na autoestima. E a gente consegue isso numa psicoterapia. Então, a gente precisa aliar um tratamento psiquiátrico, se necessário, junto com uma psicoterapia, em que a gente vai refazer a forma como ela enxerga a si própria e ao mundo. O senhor trouxe uma questão que era justamente o que eu ia questionar. A relação entre a síndrome do impostor e a autoestima. Pensando em pessoas que de repente trazem algum tipo de trauma da infância ou pelos mais variados motivos têm problemas de autoestima. Essas pessoas, doutor, podem acabar desenvolvendo essa síndrome com mais facilidade? E mais, o que pode ser feito no dia a dia até para que as pessoas comecem a observar que esse problema de autoestima pode estar gerando uma síndrome do impostor? Como é que a gente pode fazer para reconhecer? Então, o que tem de muito importante aqui é assim, a autoestima, a gente precisa ter uma boa autoestima para encarar o mundo de frente. Porque o mundo ele é muito cobrador. A gente vive cobrança a todo momento. Veja as redes sociais. Para você conseguir se posicionar nas redes sociais, você precisa ter uma boa autoestima, porque nem sempre você recebe feedbacks positivos do que você posta, nem sempre você recebe a quantidade de curtidas que você gostaria. E se você tem uma autoestima prejudicada, isso vai te agredir. A autoestima baixa, ela é um fator preditivo para diversas doenças da mente, entre elas a famosa depressão e ansiedade. Agora, se a autoestima baixa estiver associada com um rendimento alto, porque, veja, para a gente ter a síndrome do impostor, você tem que ter um rendimento alto. Porque a essência da síndrome do impostor é você duvidar que você é aquilo que as pessoas acham que você é. Entendeu? Você achar que você é muito menos do que as pessoas imaginam. Essa é a essência da síndrome do impostor. Então, se você tem uma baixa autoestima e um rendimento elevado, que aqui está ligado ao perfeccionismo, etc., aí você tem a maior probabilidade de desenvolver a síndrome do impostor. Agora, a baixa autoestima, ela pode ser originada por eventos traumáticos na infância, sem sombra de dúvidas. Traumas infantis geram uma série de doenças da mente, né? Agora, a forma como a personalidade de uma criança é desenvolvida é fundamental para a gente prevenir qualquer doença mental, entre elas fenômenos como o do impostor. Então, que dica a gente poderia dar, principalmente para os pais? Primeira coisa, não cobre do seu filho perfeccionismo. Porque se você não é perfeito, por que o seu filho tem que ser? Isso é a primeira coisa importante. A segunda coisa fundamental é tomar muito cuidado com críticas excessivas em momento que a personalidade está se desenvolvendo. Não quer dizer que você tem que mentir para a criança, ela fez um desenho horrível, você tem que dizer que é lindo, mas você sempre tem que ter um diálogo no sentido de estimular ela
a reconhecer que o que ela fez é positivo e estimular ela a continuar fazendo. Né? Você vê muitas vezes crianças que vão praticar esporte e que os pais falam, nossa, que lixo, você jogou super mal, que horror. Isso é horrível. Nossa, quantos gols você marcou hoje? Isso é muito ruim, entendeu? Na verdade, você tem que chamar, nossa, você jogou futebol, que bacana, você gostou, foi bom. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para as crianças, porque existe uma comparação que é muito feita, não é uma comparação tão precisa, mas é boa para a gente entender. O cérebro humano, ele é um computador. Quando a gente nasce, esse computador é vazio. Ele vai ser programado. Se você programar esse cérebro com a exigência de perfeccionismo e com uma autocrítica excessiva, você vai trazer problemas para ele no futuro. Principalmente se ele for uma pessoa muito capaz e que tiver entregas grandes, porque ele vai ter essas entregas grandes e vai duvidar das entregas. E aí virá o que nós estamos conversando, o impostorismo. Né? E, doutor, queria que o senhor falasse um pouco também do que a gente pode fazer no dia a dia, pensando que as pessoas lidam muito com as redes sociais, tem essa questão da comparação de sucesso, da vida, enfim, né? Constantemente as pessoas estão se comparando. Como é que a gente pode fazer no dia a dia para tornar essa vivência mais leve e até, de certo modo, acabar não desenvolvendo a síndrome do impostor? A gente precisa se basear numa verdade universal. As redes sociais, elas não são expressão da verdade. Eu já vi diversas pessoas em situação de sofrimento extremo postando fotos de intensa felicidade e que não, obviamente, representa a realidade. A rede social é uma propaganda que você faz de si próprio. Isso é a primeira coisa que tem que estar muito claro para as pessoas. Quando você. Outro dado muito importante é que as redes sociais elas são construídas para manter você engajado e conectado a maior parte do tempo. Então, quanto mais você puder ter um controle da sua atuação ou da sua posição de espectador na rede social, vai ser melhor. Nós não podemos fazer da rede social a expressão da nossa vida ou a nossa referência maior. Se você fizer isso, você está enganado, você está numa posição que você de muito prejuízo, porque você vai acreditar em mentiras. Segundo fator muito importante é você. Tudo bem, a gente tende a se comparar na vida, mas você acreditar na sua intuição e nas suas verdades. E olhar um pouco para como o mundo externo observa você. Não adianta, a gente sempre tem uma visão errada da realidade, que é do tipo assim, o meu tamanho é determinado por mim. Não é verdade. O seu tamanho muitas vezes é determinado pelo mundo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é promovida, que recebe muitos feedbacks positivos, que tem uma entrega boa, e o mundo começa a te dizer que você é uma pessoa de valor, é este o ponto que nós temos que valorizar. Não adianta você ficar olhando para você, para suas opiniões sobre você, porque você pode cair facilmente na ideia da síndrome do impostor. Na ideia da síndrome do impostor, você acredita que você é muito ruim, mas isso não reflete a realidade, porque o mundo externo diz para você que você é bom, que você está do tamanho que as pessoas querem. Eu costumo dizer para os meus pacientes que têm síndrome do impostor, parece que você é muito mais agressivo com você do que o seu chefe mesmo, do que a empresa, etc. Então é importante você começar a conectar um pouco no mundo externo, como você está sendo enxergado. Isso também é importante para o excesso, para o oposto da síndrome do impostor, que é uma posição mais narcísica. Por exemplo, você achar que você é o máximo quando você, em verdade, só recebe feedbacks negativos. Quando você recebe um conjunto de feedbacks negativos, isso serve para você parar, olhar e falar: acho
que eu não estou indo tão bem. Acho que eu preciso melhorar alguma coisa, preciso estudar, preciso me preparar, etc. Então, assim, a gente precisa saber que a nossa posição sobre a gente é importante. Mas nós também temos que nos conectar com a forma com que o mundo vê a gente. O Machado de Assis só é um dos maiores escritores da literatura brasileira porque os leitores disseram isso. Não foi ele que falou, gente, eu sou maior. Não adianta eu chegar e falar, olha, eu sou a melhor pessoa do mundo se o mundo não reconhece isso. Então, assim, a gente sempre tem que ter uma autopercepção em sintonia com a percepção do mundo externo. E é aqui que está a saúde mental. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela participação no Alesp Conecta de hoje e por trazer tantas informações e tantos alertas para quem está nos acompanhando. Muito obrigada pela contribuição. Muito obrigado, Amanda. É um prazer conversar com vocês e eu agradeço demais você abrir esse espaço para a gente discutir saúde mental e conversar sobre uma coisa que agride muitas pessoas, que é a síndrome do impostor. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.